Fala pessoal, muito boa tarde, tá? Estamos mais uma vez para uma videoaula. Eu sei que é ruim para vocês nesse momento, tá? Que é um momento de aprendizado, que vocês gostariam de estar presente numa sala de aula juntamente comigo, tirando as dúvidas ao vivo, tá? Mas infelizmente essas foram as medidas que a faculdade encontrou para não prejudicar vocês com relação ao semestre, tá bom? Então eu tenho que gravar essa aula obrigatoriamente para poder lançá-la, tá? Como material de apoio e validá-la como aula dada. O meu celular é limitado, ele não consegue gravar e fazer uma videochamada ao mesmo tempo. E o meu notebook, ele está com um problema na webcam, eu não consegui fazer o meu celular de webcam, tá? Então a gente vai fazendo da melhor forma possível para vocês, tá? Eu vou dar essa aula mais explicativa, detalhada, que vocês podem consultar e reconsultar várias vezes. E vamos fazer aquele esquema, tá? Hoje na terça-feira, de tirar algumas dúvidas e de fazer um apanhado geral sobre os sistemas, tá? No caso, agora na próxima, mais tarde, às 9h pouca, serão sistema genital, né? Terminal, sistema masculino e inicial feminino. E na próxima a gente já fala sobre o endócrino, se for o caso, se der tempo também. E relembra também algumas outras dúvidas dos outros sistemas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Aqui, como vocês podem ver, nós temos a glândula tireoide, né? A glândula tireoide, que é responsável por liberar aqueles hormônios tireoides. Ela fica logo abaixo da laringe, tá? Em volta da traqueia, beleza? E bem na região da cartilagem tireoide, beleza? Por isso o nome glândula tireoide. A gente já falou sobre. Daí, galera, a gente falou já sobre os principais hormônios que são secretados pela glândula tireoide. Vamos relembrar. Não, isso. Tetraiodotironina, ou T4, triodotironina, ou T3, tá? Que faz aumentar a velocidade de reação das funções químicas do nosso corpo, o nosso metabolismo, tá? E a calcitocina, tá? Que promove a deposição de cálcio no nosso sistema esquelético, que já falei sobre. Então, esses são os hormônios que são secretados pela glândula tireoide, beleza? Daí a gente vai entrar sobre o excesso de produção desses hormônios e a baixa de produção desses hormônios. Quando eu falo sobre hipo, tudo que é hipo é menos, é reduzido, tá? Então, a hipofunção da glândula tireoide, beleza? A disfunção por uma menor produção da glândula tireoide, ela pode gerar na infância, numa criança, um infantilismo, ou chamado de cretinismo também, tá? Que é quando a criança não consegue se desenvolver. Ela fica para sempre com aquele aspecto infantil. Um exemplo é o Jotinha, né? Ele tem um tipo de infantilismo que é uma hipofunção da glândula tireoidal, beleza? No adulto pode ser um mixedema ou bosse ou papo, né? Popularmente como é conhecido. Quando você vê uma pessoa que tem esse papo, né? Vou rabiscar para vocês. Avantajado assim, ó, que tem esse aumento das glândulas, também pode ser ocasionado pela questão da hipofunção, da redução de produção da taxa dos hormônios da glândula tireoide, beleza? Geralmente isso vai acontecer mais nos idosos. Se vocês prestarem atenção, uma das coisas que a gente mais avalia no paciente idoso é a questão da grossura do pescoço, tá? Como a gente já citou sobre, o idoso ele vai perdendo altura, tamanho vai reduzindo, né? Vai encolhendo, querendo ou não, a grosso modo falando, e as suas extremidades elas ganham uma maior proporção. Então, as mãos elas ficam maiores, os pés também, as orelhas ficam maiores, o nariz também, tudo que é cartilaginoso acaba ficando maior. Não é diferente com a questão do pescoço. O idoso ele está perdendo cada vez mais a função normal do seu corpo. Então, é comum que possa ocorrer uma perca dessa função da glândula tireoide, tá? Devido à falta de movimentação, uma má alimentação,
nutrição da questão dos raios solares, né? Vitamina D, que o idoso ele prefere ficar mais dentro de casa, não sair tanto. Então, tudo isso são N fatores, né? São multifatores que vão levar a essa hipofunção. Então, o idoso acaba tendo um indício desse mixedema, desse aumento do bócio, né? O papo das glândulas, devido à hipofunção também, tá? Então, para poder definir bem, na infância, o infantilismo, no adulto, o bócio ou o papo, como comumente conhecido, são algumas das disfunções que podem ocorrer devido à baixa taxa de produção dos hormônios da tireoide. Daí, se eu tenho uma hiperfunção, se eu tenho um excesso de produção da tireoide, né? Um hipertireoidismo, tá? Quando é hipotireoidismo. Um hipertireoidismo, uma hiperfunção, um excesso de produção da glândula tireoide por algum fator, né, intrínseco do corpo, a pessoa geralmente ela pode ter uma magreza, além do comum, tá? Pode apresentar sintomas de nervosismo, agitação, insônia. Também pode apresentar o papo, né, que é o bócio, como está aqui descrito para vocês, o bócio, e a exoftalmia, que seria os olhos serem mais arregalados, tá? Então, são alguns sinais clínicos que estão relacionados ao nível de produção dos hormônios da glândula tireoide, beleza? Então, quando você vê uma pessoa que ela é muito magra, ela pode ter um excesso de produção desses hormônios tireoides, porque são eles que regulam o nosso metabolismo. Se eu tenho um déficit de produção dos hormônios tireoides, obviamente eu posso ter um ganho de peso associado. Se eu tenho um excesso, eu posso adquirir uma magreza excessiva. É daí que a gente pergunta às vezes, né? Poxa, fulano de tal come, não emagrece. Essa pessoa pode ter uma taxa mínima elevada, não tão grande, né? A ponto de fazer com que ela não tenha um emagrecimento ou um ganho de peso. Porque ela tem o seu sistema metabólico, né? A sua queima de gordura, a sua queima de nutrientes mais acelerada, fazendo com que ela pegue a gordura reserva logo, muito mais rápido. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma taxa hormonal da glândula tireoide um pouco abaixo, né, eu posso ter os chamados ganho de peso. Tem aquelas pessoas que podem ter um excesso de gordura apenas no abdômen, né? E aqui no tórax, mas os braços são finos e as pernas também. Pode estar associado. Assim como no homem, pode estar associado ao nível de secreção dos hormônios da testosterona. Um déficit de testosterona também pode ser um tipo de característica, tá? Aquela pessoa que é muito nervosa, muito agitada também. E a pessoa que não consegue dormir, às vezes ela tem insônia, está relacionado às glândulas tireoides, né? O excesso de produção. Por isso, é indicado, tá? É necessário que após os 40 anos de idade, tanto homem quanto mulher passem por um endocrinologista. Se for um endocrinologista que tem uma formação em naturopatia, que tem uma formação em ortomolecular também, será ótimo, porque ele vai tentar fazer uma terapia de reposição hormonal não com medicamentos alopáticos, e sim através da nutrição, né? Jogando macromoléculas e micromoléculas que são matéria-prima para a produção dos hormônios da tireoide. Então, peguem essa dica. Tem um pai, tem um tio, tem alguém que você conhece, tem mais de 40 anos, né? Tem uma magreza excessiva, muito nervoso, é muito agitado, não consegue dormir, né? Tem os olhos arregalados às vezes. Peça para poder passar no endocrinologista. É por isso que existe cada especialidade dentro da medicina, que cada um vai tratar de um sistema específico, tá bom? Então, hipofunção ou hipotireoidismo está relacionado ao infantilismo, que é quando a criança não consegue se desenvolver, beleza? E também ao bócio, ao papo, que é a redução da produção dos hormônios que pode causar uma inflamação nas glândulas. A hiperfunção ou o hipertireoidismo está relacionado à magreza, nervosismo, agitação e insônia,
o bócio e os olhos arregalados. Beleza? Vamos passar. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, a gente já tá falando. 10 minutos. Certo? Daí, nós temos também as glândulas paratireoides, que são glândulas que estão à frente e também dentro da glândula tireoide. Beleza? Essas glândulas paratireoides são essas ilhotas aqui, ó, de tom mais amarelado, como vocês podem ver. Beleza? Que tem um papel importante também dentro da função hormonal. Eu já vou falar para vocês sobre no próximo slide. Deixa eu só tirar aqui. Opa, só um minutinho. Voltamos. Pronto. Na região medial das glândulas tireoides, nós temos as glândulas paratireoides. Tireoidais. Beleza? Que são aquelas ilhotas amareladas que vocês podem ver. Como eu falei para vocês, os hormônios da região tireoide, eles são responsáveis por tanto fazer desmineralização e carreamento do cálcio para o nosso sistema ósseo e também de regular o nosso metabolismo, tá? Eu expliquei sobre as glândulas tireoides, os hormônios que são produzidos lá. E agora nas glândulas paratireoidais, nós temos o paratormônio, tá? Que é nada mais, nada menos o PTH, que é responsável por promover a retirada de cálcio dos ossos quando sua taxa é baixa no sangue, aumentando a absorção de cálcio no intestino, beleza? Essa é a função do paratormônio. Nós precisamos ter uma quantidade mínima de cálcio dentro da nossa corrente sanguínea por conta da bomba de sódio e potássio. Falei bobagem, bomba de sódio e potássio tem nada a ver com a taxa de cálcio. Mas é necessário que tenha uma taxa de cálcio no nosso hormônio, na nossa corrente sanguínea, para uma maior absorção pelo intestino. Beleza? Então, quando eu tenho uma hiperexcitabilidade, uma quantidade de produção acima, além, tá, do normal, eu vou ter uma hiperfunção dos paratormônios. Tendo uma hiperfunção dos paratormônios, nós teremos uma desmineralização óssea, tá? E eles ficarão mais porosos e quebradiços. Lembra que eu falei lá nos sistemas ósseos, vou repetindo de novo, repetindo para vocês entenderem, que a osteoporose é uma doença de fator hormonal e também funcional. Para poder ter uma homeostase de carreamento, né, de remodelamento, de compactação óssea, eu preciso do movimento para poder estimular osteoblastos e osteoclastos. E eu preciso também de uma homeostase hormonal, que seria nos hormônios do PTH, que são responsáveis por desmineralizar o nosso sistema ósseo, com o intuito de tirar de onde tem e colocar onde não tem. Lembra que tem a homeostase? A gente estuda lá, eu acho que em química ou em biologia, que o meio mais concentrado vai ceder para o meio menos concentrado, então eu preciso ter uma taxa mínima de cálcio dentro do meu sangue. Se está em falta, o meu corpo vai buscar onde tem, né? Onde tem? Nos meus ossos. Então o PTH é quem faz esse trabalho de lá, ó, peraí, vou pegar aqui e jogar na corrente sanguínea que eu preciso para ter uma homeostase e uma função harmônica. Então, se eu não tenho uma dieta rica em cálcio, tá? Se eu também não me movimento muito, eu sou idoso, consequentemente eu vou ter um déficit dos efeitos piezoelétricos, vou ter mais osteoclastos trabalhando do que osteoblastos, porque eu vou estar dormindo mais e movimentando menos. Eu já tenho essa descompensação, juntamente com essa hiperfunção, tá? Das glândulas paratireoides. Elas podem ser de forma patológica, esporádica, de repente você era tranquilo, se movimentava e de repente começa a produzir muito, a gente não sabe explicar ainda, ou pode ser devido a uma má nutrição decorrente do seu estilo de vida, beleza? Então a hiperfunção das glândulas paratireoides vai causar uma desmineralização nos ossos, deixando-os mais porosos e quebradiços. A hipofunção, a redução, vai causar uma diminuição da taxa de cálcio no sangue, tá? E pode às vezes causar contrações espasmódicas nos músculos. Se vocês observarem bem,
alguns idosos reclamam bastante de cãibras, contrações espasmódicas, né? Que vai fazer um movimento, qualquer coisinha já começa a sentir um espasmo, uma cãibra. A falta de cálcio na corrente sanguínea vai causar esse colapso na questão muscular, porque nós precisamos de cálcio também para realizar a contração muscular. Não tendo, eu vou ter como se fosse um curto. Tendo esse curto, eu vou ter esses espasmos, as cãibras sempre, né? Então, por isso que o médico fala assim que o excesso de cãibra está relacionado à falta de cálcio. Concordo também, beleza? Mas não somente a isso. A falta de cálcio e a falta de movimento. Por conseguinte, se eu coloco os meus músculos para trabalhar, eles vão se adaptar. Eles se adaptando e ficando mais forte. Por conseguinte, cãibras e dor serão menores. Beleza? Então, a hipofunção das glândulas paratireoides vai causar um déficit de cálcio na corrente sanguínea. Esse déficit de cálcio na corrente sanguínea pode gerar cãibras e espasmos nos músculos repentinos, que podem gerar ou não dor. Beleza? É muita coisa para poder entender, mas só para vocês entenderem um pouco mais. Daí nós temos as glândulas suprarrenais, tá? Que o próprio nome já diz qual a região que elas se situam. São estão acima de alguma estrutura, renais, então acima dos rins, que são nada mais, nada menos do que esses tecidos que parecem tecidos gordurosos acima dos rins, mas não são gorduras, são as glândulas suprarrenais, direita e esquerda, beleza? Que são responsáveis por liberar hormônios adrenérgicos, beleza? Fazendo um corte sagital nessas glândulas, nós podemos ver aqui que existem duas estruturas, duas camadas, tá? A camada mais externa, que é um amarelo, é chamado de córtex, assim como tem lá no rim, córtex renal. Agora é o córtex suprarrenal. E a camada mais interna é chamada de medula, medula suprarrenal, beleza? Córtex e medula 1 e 2, beleza? Que servem para produzir os hormônios adrenérgicos, que a gente vai falar aqui à frente agora. Deixa eu só tentar voltar aqui. Voltamos, tá? Vamos passar aqui agora. Então, nas glândulas suprarrenais, nós temos hormônios que são produzidos dentro do córtex, que é na periferia da glândula, tá? E dentro da medula. Na periferia do córtex, nós temos o mineralocorticoides. Ei, gente, eu tenho uma língua travada. Mineralocorticoides, que nada mais é do que a aldosterona, que é responsável pela reabsorção de sais, beleza? Pelos rins, tá? Então, um déficit na produção de aldosterona vai fazer com que eu tenha um déficit na absorção de sais pelos rins da minha corrente sanguínea. Daí, eu posso, consequentemente, ter um aumento de sais dentro da minha corrente sanguínea e, por conseguinte, ter a formação de cálculos renais também. Beleza? E nós também temos o glicocorticoides, que nada mais é do que o cortisol, que o seu metabolismo, né, vai vai metabolizar os açúcares, as gorduras e as proteínas. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um déficit de cortisol. Eu tendo um déficit de cortisol, o meu nível de açúcar no sangue vai ser maior, o meu nível de gordura também vai ser maior e o meu nível de proteína também vai ser maior. Desses três níveis, tá, aumentados, a proteína é a única que seria melhor, porque quanto mais proteína a gente tem no nosso corpo, mais nas fibras musculares nós teremos massa muscular, tá? Então, daí, se eu tenho esse aumento de cortisol, eu vou ter um excesso de gordura e um excesso de açúcar, que pode levar a uma sobrecarga nos meus pâncreas, né? E, por conseguinte, a minha insulina vai ter que ser produzida mais, eu posso gerar uma falha na produção de insulina, beleza? E gerar uma diabetes. Olha que raciocínio maluco, né? Então, uma falta de cortisol vai gerar uma maior concentração de açúcar e gordura. Eu posso ficar mais obeso e eu posso ter
uma diabetes por conta da questão da falta de produção de cortisol pelas glândulas dos rins. Olha que coisa interessante. Agora, o porquê disso acontecer, quem vai saber te explicar melhor vai ser um médico, um endócrino. Eu não vou saber te explicar exatamente o porquê isso pode acontecer. Mas eu posso pesquisar, se alguém tiver interesse, e me perguntar no particular e responder a todos vocês. Beleza? Então, um aumento também pode ser prejudicial, porque eu vou ter menos proteína nos meus sistemas, menos gordura, menos açúcar. Se eu tenho menos açúcar, eu tenho menos energia, menos fonte de energia para poder trabalhar. Se eu não tenho açúcar suficiente, porque o meu cortisol está me tirando tudo, né? Eu tenho que buscar na gordura. Se eu não tenho gordura, de onde é que eu vou pegar? Da proteína. Eu já não tenho proteína, eu vou pegar no músculo. Eu já não tenho tanto músculo, eu começo a ficar mais fraco. Beleza? Então, tanto o aumento quanto a redução do cortisol pode levar a alguns aspectos e alguns fenótipos que a gente pode ver que as pessoas têm. Por isso que é importante ir ao médico, e o médico faz aquela bateria de exames para fazer um check-up geral. Check-up geral para identificar como é que está a sua produção de aldosterona, como é que está a sua produção de cortisol, como é que está a sua produção de tal hormônio, né? Como é que está a sua produção de testosterona. Tudo isso para ter uma homeostase dos sistemas, porque às vezes algumas características do nosso corpo nos falam aonde pode ser o déficit hormonal, tá bom? Já os hormônios da medula suprarrenal, tá? Lá do meio, do centro, são nada mais, nada menos do que a adrenalina e a noradrenalina, beleza? Que produzem nada mais, nada menos do que a reação de alerta, ataque e defesa, luta ou fuga, beleza? O sistema nervoso estimula a medula suprarrenal, causando efeitos como vasoconstrição periférica, aumento dos batimentos cardíacos, aumento do ritmo respiratório, dilatação da pupila. Então vamos lá, vamos voltar para você ver como que é a interação do sistema nervoso com o sistema endócrino, beleza? Através dos carreadores, que são os hormônios, os mensageiros. Meu nervo óptico, os meus olhos, captaram a ameaça, tá? Tem um ladrão ali, ou tem um cachorro, ou tem um predador vindo contra mim. Eu captei essa ameaça, tá? Que pode ser lesivo para mim, eu posso morrer. Então, rapidamente, a minha hipófise, né? O meu sistema nervoso manda para a parte hipofisiária, que é neural, o comando para mandar para a parte anterior e liberar hormônios para o seu sítio específico, de que eu vou precisar gerar uma vasoconstrição, aumentar o meu batimento cardíaco, eu vou precisar aumentar o meu ritmo cardíaco, tá? Para poder conseguir economizar energia e fugir daquela situação ou lutar contra aquela situação. Então, meu sistema nervoso manda esse gatilho para a hipófise, por conseguinte, libera o hormônio pela glândula suprarrenal, beleza? Na região medular. Essa região medular vai liberar esses hormônios pela corrente sanguínea, que por conseguinte vão gerar vasoconstrição, aumento do batimento cardíaco e aumento do ritmo respiratório, juntamente com as informações que são mandadas pelo nosso cérebro. Então a gente tem dois agentes ali, tá? Liberando o hormônio para poder aumentar e o sistema nervoso mandando pulsos elétricos para o coração para poder aumentar o batimento cardíaco. Um déficit em um e outro faz com que isso não funcione com homeostase. Beleza? Falei bastante, viajei, hein, no raciocínio clínico. Pronto. Uma outra imagem para poder exemplificar, beleza? E resumir mais ou menos como poderia ser a divisão, tá? Localizado acima dos rins, como eu já falei para vocês. Duas regiões, o córtex, que é a região mais externa, produz hormônios glicocorticoides, aldosterona, e mineralocorticoides, o cortisol. Medula é a região, hormônios como epinefrina ou adrenalina, e norepinefrina ou noradrenalina. Beleza? Então, resumidamente, o córtex e a medula produz epinefrina e norepinefrina, adrenalina e noradrenalina. Beleza?
Esses hormônios, por conseguinte, são produzidos quando nós aumentamos a nossa frequência cardíaca e frequência respiratória. E o efeito analgésico deles é tão grande, como eu falei para vocês, pode durar até 3 dias, 24 horas, 3 dias, a ação do sistema endócrino, né? A ação desses hormônios, que quando eu faço a prática de atividade física, que aumenta a minha frequência cardíaca e frequência respiratória, consequentemente eu vou liberar esses hormônios, a epinefrina e norepinefrina, né? Porque eu dei o estímulo de correr, porque eu preciso correr, então preciso causar mais vasodilatação, vasoconstrição, né? E aumento da frequência respiratória, então eu vou produzir esses hormônios vão ficar dentro da minha corrente sanguínea por um período maior de tempo. Por conseguinte, com esses hormônios dentro da minha corrente sanguínea, eles vão ficar em todos os sítios no meu corpo. Daí eu sentirei menos dores. Então essa é uma das estratégias em que nós, fisioterapeutas, no caso eu, utilizamos no tratamento de dores crônicas, tá? Porque a falta do movimento, a falta desse estímulo, faz com que eu não mande gatilhos e estímulos para o meu cérebro e para minhas glândulas, em que produza-se noradrenalina e epinefrina. Daí eu fico mais sensível. Ficando mais sensível, logo eu posso sentir dor, tá? Então é mais ou menos exercício, por isso a prescrição de treino, por isso o movimento é importante para todas as pessoas, tá bom? Passando agora para o pessoal de farmácia, o pâncreas, tá? Que tem a função de fazer o suco pancreático, vai ficar lá no intestino, né? Vai ser despejado no intestino, mas também tem a função de liberar hormônios, beleza? Então, como vocês podem ver aí, nós temos o pâncreas com os seus ductos, né? Ducto pancreático, tá? Sai ali, se funde no duodeno, fica mais ou menos na região medial esquerda do nosso corpo, tá? Abaixo das costelas. Daí nós temos a produção de alguns hormônios pelo pâncreas, tá? Que vai agir diretamente tanto na quebra quanto no armazenamento de energia de açúcar, de monossacarídeos, tá? O pessoal de farmácia vai estudar muito isso, talvez. Dentro do pâncreas, nós temos algumas ilhotas chamadas ilhotas de Langerhans, beleza? Que são como se fossem pontos assim, ó, pretos, pontos pretos, tá? Celulares, ou de qualquer outra cor, celulares. Nós temos essas ilhotas de Langerhans, que existem dois tipos de ilhotas. Nós temos as ilhotas de Langerhans alfa e beta, ou seja, células do tipo alfa e células do tipo beta. Nas células do tipo alfa, né, que é um tipo de ilhota de Langerhans, nós produzimos o hormônio do glucagon, tá? Que é um hormônio hiperglicemiante. Quando eu falo que ele é um hormônio hiperglicemiante, é que ele é responsável por aumentar a taxa de açúcar na corrente sanguínea quando eu necessito de mais energia para fazer uma tarefa ou eu passei do tempo de almoçar ou fazer a minha refeição diária. Lembrando que a gente tem que fazer 3 refeições diárias, tá? Num tempo regular. Ou seja, ele eleva a taxa de açúcar no sangue devido à quebra de glicogênio no fígado, tá? A sua deficiência causa uma hipoglicemia. Porque se eu preciso de mais açúcar dentro da minha corrente sanguínea e eu não tenho o glucagon para essa reserva de glicogênio, tá? De glicose que está armazenado no fígado, eu vou ter um déficit na corrente sanguínea. Tendo déficit na corrente sanguínea, eu vou ter uma hipoglicemia. O pessoal que tem a glicemia baixa pode estar relacionado com a produção do glucagon, tá? Ele é hiperglicemiante porque ele aumenta a taxa, a sua deficiência causa uma hipoglicemia. Beleza? Daí, nas células beta, nós temos a insulina, que é um hormônio hipoglicemiante,
Ou seja, diminui a taxa de açúcar ou glicose monossacarídeos da corrente sanguínea, tá? Estimula o armazenamento da glicose pelo fígado, estimulando a síntese de proteínas. Então, a insulina é um carreador, tá? Ela vinha aqui na molécula de monossacarídeo, ela pegou a molécula de monossacarídeo, carrega para a célula que precisa, tá? Da energia. Carregou para toda a célula, tem acesso, ela vai lá e ó, deposita no fígado, que é a energia reserva. A energia reserva, que é a neoglicogênese, está cheia, eu estou consumindo muito açúcar, o que vai acontecer? O meu corpo vai identificar que eu tenho em excesso e aí a insulina vai carregar esse açúcar para a minha cavidade abdominal, para o meu abdômen, e lá ele vai se transformar em moléculas de gordura. Então, o excesso de monossacarídeos, de moléculas de monossacarídeos, faz com que o nosso organismo transforme esse excesso de açúcar em moléculas de gordura, e essa gordura é depositada no nosso abdômen para ser usado como fonte de energia reserva quando, né, nós fizermos alguma atividade em que nós utilizemos toda a fonte de energia que está na corrente sanguínea, toda a fonte de energia que está no fígado, daí eu vou lá e busco do meu tecido adiposo. Porém, para utilizar como fonte de energia o tecido adiposo, existem algumas coisas muito chatas, tá? Para eu começar a utilizar a gordura como fonte de energia num treino aeróbico, eu preciso ficar no mínimo 40 minutos durante a frequência cardíaca de 80% da máxima naquele ritmo. Fora isso, se eu não chego nesse pico de 40 minutos, o meu corpo não entende que eu preciso pegar a gordura e eu acabo pegando apenas a proteína, o músculo. Pegando do músculo, tem uma redução do músculo, mas talvez não da gordura. Ou seja, às vezes eu não desenvolvo massa muscular, a gordura fica aqui e eu consigo fazer a performance. Tá bom? Então, o nosso corpo tem essa capacidade. Tem, né? Absorvi lá as macromoléculas, transformei em micromoléculas. O intestino absorveu, vai cair na corrente sanguínea, né? Caiu na corrente sanguínea, a insulina é ativada. Vamos carrear, vamos organizar aqui a praça, vamos levar essas moléculas de monossacarídeos para os seus devidos sítios. Levei, todo mundo está suprido de energia, vamos agora armazenar o resto. Armazenei no fígado, está no limite. Tá sobrando gente, tá sobrando micromoléculas. Levamos para nossa parede abdominal, beleza? Transformamos em gordura para ser utilizado como fonte de reserva futuramente, tá? Claro que eu não falei de uma forma que seria cientificamente, mas de uma forma bem literal para que vocês possam entender. Então, a insulina é o hormônio hipoglicemiante, ela reduz a taxa de açúcar no sangue e o déficit, a falta de insulina pode gerar diabetes mellitus. Beleza? Pode ser patológica, tá? Do nada, ou congênita também, tá? Hereditária. A pessoa já nascer com isso. Tem vários tipos de diabetes, 1, 2 e 3, se não me engano. Não vou saber detalhar para vocês. Mas pode ser patológica, a pessoa já nascer com isso, ou de repente a pessoa tem uma alimentação saudável e ter um déficit na produção de insulina, tá? Ou pode ser feito por sobrecarga. Imagine o seguinte, tá? Eu tenho uma máquina funcionando e eu tenho uma demanda para essa máquina trabalhar. Ela tem que trabalhar com 10 por dia, tá? Pegando algo e jogando em algum lugar 10 vezes por dia. Por conseguinte, eu triplico essa demanda. Ela vai ter que trabalhar em dobro. Em triplo, né? Só que ela só consegue trabalhar em dobro. Então, trabalhando em triplo, eu causo uma sobrecarga nas ilhotas de Hanvers, tá? Nas células beta. Por quê? Ela vai ficar sobrecarregada e não vai conseguir produzir mais. Não conseguindo produzir mais, causando essa deficiência
nas células beta, eu vou ter menos insulina na corrente sanguínea. Por conseguinte, se eu tenho menos insulina na corrente sanguínea, eu vou ter mais sangue. Se eu tenho mais sangue concentrado, eu tenho mais risco de infecção, mais risco de abaixar a minha frequência cardíaca ou aumentar a minha frequência cardíaca, que é a diabetes mellitus. Beleza? O excesso de açúcar na corrente sanguínea. Aqui nós temos um corte microscópico, tá? Ilustrativo para vocês. Essas são as ilhotas de Langerhans, beleza? Tá? Células alfa e células beta, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Temos alguns ductos, alguns acinos, mas é basicamente isso. Corte molecular, para vocês poderem ver, microscópico, e é isso aí. Aqui nós temos um ciclo que faz relação, tá? Então, se eu tenho um açúcar alto no sangue, eu promovo uma liberação de insulina pelo pâncreas, beleza? Essa insulina promove a liberação de glucagon, beleza? Essa insulina, ela vai estimular a retirada do glicogênio do sangue, tá? Levando para células e tecidos, como eu falei. Então, vamos fazer aqui o trajeto para vocês. Açúcar alto no sangue, eu vou liberar insulina. A insulina vai estimular a retirada para os tecidos. Dos tecidos, nós vamos ter uma diminuição do açúcar no sangue, beleza? Mas ela não vai fazer só isso, ela também vai pegar, tá? Como eu falei, o açúcar que está no sangue, além de levar para o tecido, ela vai levar pro fígado. Deixa eu voltar. Pro fígado. E estando no fígado, que é o que nós chamamos de glicogênio da glicose, isso vai ser armazenado, beleza? Eu tendo uma baixa do nível de açúcar, o meu glucagon vai ser ativado pelo meu pâncreas, vai vir lá no fígado, quebrar toda essa neoglicogênese, estimular a quebra do glicogênio para poder aumentar novamente o nível de açúcar no sangue, beleza? E, por conseguinte, ter essa homeostase, tá bom? Beleza? Se o açúcar estiver baixo na minha corrente sanguínea, vai entrar novamente o glucagon, tá? Para poder estimular a quebra de glicogênio e aumentar o nível de açúcar no sangue. Então, vou tentar explicar de uma forma melhor. Vamos seguir o amarelo, beleza? Açúcar alto na minha corrente sanguínea, minhas ilhotas de Langerhans na parte beta são ativadas, a insulina leva para os tecidos e leva para o fígado para ser armazenado. Com isso, essas duas ações vão diminuir a taxa de açúcar no sangue, beleza? Se a minha taxa de açúcar no sangue estiver muito baixa, as minhas ilhotas de Langerhans, células alfa, vão ser ativadas, o meu glucagon vai ser liberado, vai lá no fígado onde está armazenado, quebra a glicose, faz a neoglicogênese e aumenta o nível de açúcar no sangue, beleza? Se quiserem dar print na tela, deem print na tela, para vocês depois tentarem associar as imagens. Daí, vou fazer só uma pausa aqui rápida